Olá pessoal, professor Gustavo Teodoro Laskoski do IFPR, Laboratório de Telecomunicações. Hoje vamos para a nossa aula 15 do Projeto Final 2020. Então é a continuação aí da configuração de clientes Soho, né, aquele Small Office, Home Office, clientes que são residenciais ou pequenos escritórios em IPv4. Então lembrando aqui do nosso setor de planejamento, na aula anterior o link está disponível na descrição do vídeo. A gente fez aqui os parâmetros para habilitar um cliente que seria do tipo 1 e tipo 2. Então esses clientes eles recebem um link de fibra nesse nosso modem aqui genérico. E aí ele pode ter, né, depende do que ele contratar, um telefone IP, uma câmera e um IP público /30 em IPv4. O cliente do tipo 2, ele é derivado do cliente 1, só que ao invés dele ter a parte de dados um computador só, então ele vai ter um roteador, ele vai receber um link /30, vai fazer o NAT e aí ele pode colocar quantos computadores ele quiser na estrutura interna dele. Né? Lembrando que daí o roteador vai fazer esse mecanismo de tradução do endereço e todos os dados saem aqui com um endereço público. Para o operador isso acaba sendo indiferente. E aí agora a ideia é de fazer um cliente do tipo 3, que aí vai ser o nosso cliente mais comum, principalmente na aplicação de hoje em dia, onde eu vou ter um roteador que vai ter ali, vai receber o link de fibra, ele vai poder fazer uma rede LAN interna e o Wi-Fi, né, são as grandes aplicações aí. E também a gente consegue adicionar aqui, se ele quiser, a câmera de segurança. A gente só não consegue colocar o telefone VoIP, mas aí o pessoal usa muito hoje em dia serviços aí, por exemplo, como o WhatsApp, então acaba não tendo mais tanto essa demanda, em alguns casos específicos aí. Então vai ser o nosso cliente 3 aqui. E aí para construir ele, eu vou utilizar aqui o meu roteador. Dessa linha aqui que tem disponível, eu vou pegar o 1841, que acaba sendo aí um mais simples. E aí, claro, ele de fábrica, ele só vem ali ó, com duas interfaces fast, então a gente vai ter que colocar uns módulos nele. Então eu vou pegar, vou clicar aqui nele, dar um zoom, desligar ele, e ele vem com dois slots, ó. Então um desses slots tem que ser um módulo de fibra, já que a nossa operadora entrega fibra até o cliente, né? Então eu vou pegar este primeiro aqui, ó, que ele permite eu adicionar uma interface giga. E aí eu vou pegar aqui o último, que é o módulozinho mini-GB, que é o SFP, que é justamente a interface de fibra. Ó, e pus no slot 0. Na sequência aqui, ó, desses módulos disponíveis, eu vou pegar este aqui, que é o APAGB, que ele vem com duas antenas, e eu vou instalar aqui, e vou ligar. E agora ele fica interessante, porque ele tem tem um link de fibra, que vai ser a nossa interface WAN, a gente vai ter que configurar ela. As duas FAST, que vão poder ser utilizadas para rede cabeada local, e as duas interfaces wireless, lembrando que uma delas é no padrão 2.4 GB e a outra é o 5 GB, então fica aí com bastante aplicação para o nosso cliente. Então, ó, se eu pôr o mouse em cima, vai aparecer essas opções ali, ó, as duas FAST, a Giga, que vai ser a WAN, e as duas interfaces aí de Wi-Fi a .11 Radio. Eu vou até deixar no nome genérico aqui, então vou chamar de RX, naquela ideia que o X é a nossa região. CPE tipo 2 agora, que é tipo 1 era aquele nosso switch genérico. Assinante XY. E aí, claro, né, a ideia aqui do nosso setor de planejamento, esse cliente do tipo 3, então eu vou pegar a interface de fibra, vou conectar no split mais próximo. Vou criar aqui uma nuvem, um cluster aqui.
Então vai ser o nosso perfil de cliente 03. E aí vai ter aqui os serviços que a gente pode adicionar para ele. Então, por exemplo, a gente vai poder colocar aqui um computador em uma das interfaces FAST. Eu escolhi ali a 0, mas depois vocês vão ver que eu posso também conectar a câmera. Esse roteador ele vai nos permitir uma certa flexibilidade e também as interfaces wireless. E a ideia agora é a gente construir aquele script, né, que toda vez que eu for habilitar o cliente, eu só rodo o script, coloco lá os parâmetros do cliente, ele sai da operadora já configurado, para daí fazer o restante do trabalho, né, o restante aí das configurações. Então a gente vai ter que trabalhar agora basicamente nesse script aqui, ó. Né, então vou fazer um no enable conft. E aí no config eu vou fazer aquela mesma ideia, eu vou salvar aqui num arquivo texto. Assim como eu fiz aqui para o CPE2, ó, CMD CPE2. Então eu vou fazer aqui também um novo arquivo. Por aqui salvar como. E aí eu vou salvar lá até na minha pasta de trabalho, onde eu tenho lá o Packet Tracer. CPE2.txt. E aí eu fico aqui com as duas configurações aí. O primeiro passo que a gente recomenda até para o SSH e também para a questão de gerenciamento, né? Então vai ser, acho que mudar aqui, ó, o hostname. Então hostname, vou pôr aqui RX CPE2 assinante XY. Ele vai mudar o nome aqui. Então até eu vou copiar isso daqui, né? Já vou deixar salvo lá no meu arquivo. Aí até é sempre bom a gente colocar aqui umas orientações, até eu vou copiar aqui, ó, do que eu fiz na aula anterior, né? Executar o script no diretório. Como esse aqui é um roteador router config. Hostname aqui. Hostname RX corresponde à região. Né? Então, por exemplo, R1, por exemplo, R1 assinante da região 1 e AXY o assinante. Por exemplo, R1 CPE tipo 2, assinante 25, por exemplo, aqui, seria o assinante 25 da região 1. Né? Então, e aí o que vai determinar isso é a posição dele lá na conexão com o splitter. Né? Então esse vai ser o primeiro comando aí que a gente vai fazer. Então, esse vai ser o primeiro passo aí. Daí ele muda o nome. Na sequência aqui, ó, o que vai acontecer? Né? Então lembrando que esse link de fibra aqui que chega para nós, ele é um link do tipo trunk. Então só vou organizar aqui melhor. Eu vou até colocar aqui um background aqui só para ficar igual ao padrão do projeto. Pronto. E aqui a gente tem um link que vem do tipo trunk, onde ali na VLAN 1 eu tenho o VoIP. Né? A minha VLAN 1 é o VoIP que eu não vou utilizar para esse cliente. Na VLAN 2 eu tenho câmera, que eu também não vou utilizar. E na VLAN 100 aqui, né, XY, eu tenho dados, que é o que eu vou utilizar. Né? Então eu vou ter que pegar essa interface giga, eu vou ter que criar uma subinterface justamente porque ele vem com esse encapsulamento. Então esse é o cuidado que eu vou ter que ter ali.
Não adianta eu simplesmente pegar a interface giga aqui, ó, que é o que eu vou fazer aqui na sequência, ó, interface giga 0/0/0 e colocar um IP aqui, ó, IP address para receber o DHCP, porque essa interface, como ela não tem encapsulamento, ela viria na VLAN nativa. E a minha VLAN nativa é a VLAN 1, que é a VLAN padrão aqui. Só que o meu cliente ele pode ser da VLAN 100, 101, 102, 103 até 164, depende de qual splitter ele vai ser conectado lá na minha região. Então o que eu vou fazer? Esse cara aqui simplesmente, que é a interface física, eu vou habilitar, eu vou fazer um no shut e exit. Então ó, eu vou até copiar isso aqui, só para rodar lá no meu script. Aqui. Mesma coisa, né? Eu vou apagar essa parte inicial aqui que eu preciso para rodar um script. Na sequência aqui eu faço o exit. E aí eu vou ter que entrar numa subinterface. Então eu vou padronizar aqui, ó, a subinterface 3 sempre para eu receber dados. Aqui até fica interessante, eu até vou fazer, né, só para ficar bem documentado no arquivo show running. Daí eu vou rodar o script de volta. Eu vou pôr aqui um description one. E aqui eu vou pôr description one dados. Então olha só, vou copiar aqui. Já vou rodar tudo isso daqui, ó. Ctrl C e Ctrl V, que paste, né? Então olha só o que ele fez. Ele entrou na 0, mudou a descrição e no shut para ligar ela e exit. Aí ele entrou aqui na 0/0.3, que é uma subinterface. Ele já mudou a descrição aqui, ó, deu um description, que é o andados, colocou. E aí quando eu tenho uma subinterface, ó, lembrando, ele vai receber um DHCP/30 lá do meu 2811. Né? Então eu vou pôr isso aqui, ó, IP ADD DHCP. Só que como é uma subinterface, ó, ele vai pedir antes disso aquele comando encapsulation. Né? Então eu vou colocar aqui, ó, encapsulation espaço dot um q, e aí viria a minha VLAN, que seria, por exemplo, aqui como eu estou fazendo um genérico para construir, eu vou pôr 100. Aí eu vou colocar IP ADD DHCP e no shut. E exit para sair. Né? Então tudo isso aqui que eu vou executar na minha subinterface. Então eu vou copiar aqui. Eu estou construindo o script para habilitar os assinantes. Ó. Então essa parte inicial aqui eu vou retirar, né? Como aqui está repetido, até eu vou fazer aqui, ó, substituir tudo. E aí ele vai executar aqui, ó, subinterface, descrição one. Esse .1q aqui é interessante de colocar, né? Vou colocar aqui, ó, um XY, porque isso é uma coisa que vai depender do meu assinante, não vai ser sempre essa configuração, né? Então aqui, ó, encapsulation .1q sem XY é a VLAN do assinante na região RX. Por exemplo, né? Então, por exemplo, para o assinante 25, que eu usei ali em cima o exemplo da região 1, vai ter o comando encapsulation dot 1q 125. Eu vou pôr mais um exemplo aqui, ó. Para o assinante 50, né, da região 3, por exemplo. Então, dentro da região 3, lembrando que a região não importa muito para a subinterface, ele vai ser o
vai ser a VLAN 150. Aquele meu planejamento, né, que eu tinha feito aqui, ó. Aqui no setor de planejamento, é exatamente isso daqui que eu estou fazendo, ó. Então, se ele for conectado lá, por exemplo, no splitter 7, na porta 2, ó, ele vai ser o assinante 50. Então, ele vai ter que estar na VLAN 150. Então, eu vou ter que entrar naquela subinterface giga e dar o endereço 150, né? Se ele estiver lá em qualquer, independente da região, mas dentro daquela região, ele foi conectado no splitter 4, na porta 1, ó, ele vai ser o assinante 25. Então, eu tenho que colocar naquela interface giga a VLAN 125. Então, isso é o que eu vou ter que fazer sempre. Então, este parâmetro aqui eu vou ter que sempre configurar e depende do meu assinante. O assinante que eu vou habilitar ali. Então, esse é o primeiro passo aí para habilitar a nossa interface WAN, nossa interface que vai com o operador. E o restante vocês vão ver que a gente não vai precisar ficar alterando. Porque agora o que vai acontecer aqui nessa estrutura, né? Então, aqui para mim vai vir um /30, que é um IP público, IPv4 público, na subinterface, né, de dados. Então, isso que eu vou ter aqui na sequência. E aqui, ó, se eu pegar e colocar o mouse em cima, vocês vão ver que a gente vai ter 4 redes disponíveis. 4 redes LANs, né? Então, até vou deixar melhor documentado aqui, ó. Eu vou ter a rede... Então, vou pôr aqui redes internas, que o meu assinante pode ter. Ele vai poder ter a LAN 1, que eu vou chamar assim na FAST 0/0. A LAN 2 na FAST 0/1. Então, vou até anotei aqui. E além disso aí também, né? Então, as outras duas redes locais que ele vai ter aqui, eu vou pôr como WLAN 1, que aí seria wireless, né? Então, por isso, rede wireless local. Onde eu vou ter aqui as interfaces dot radio ali 010 e 0, 1 e 1. Então é isso que ele vai ter disponível, né? Então ali, ó, aquelas interfaces duas FAST e as duas dot radio ali. Só que elas são redes internas, né? Então o que a gente vai ter que fazer aqui por norma? Ela vai ter que utilizar, e como é uma rede do usuário, né, do provedor, porque isso aqui já está para dentro do usuário, os endereços NAT. Então, o que pode ser uma solução bem simples de eu trabalhar aqui? Ó? Eu colocar nessa interface o endereço 192.168, colocar a rede, né, 192.168.00/24. Nessa outra aqui, ó, na LAN 2, 192.168.10/24. Na WLAN 192.168.30/24. E na WLAN 2, 192.168.4.0/24. Só deixar bem formatado aqui, para facilitar a visualização. Vou colocar mais um aqui, mais 1, 2, 3. Vamos ver como é que ficou. Mais um aqui. 4. Então vai ficar com essa estrutura interna aqui, ó. Então eu vou criar 4 redes internas. 192.168.0, 192.168.1. Ah, aqui eu pulei, né? Vamos seguir a sequência aqui então. Na verdade seria 192.168.2 e aqui 192.168.3. Ó. Isso, aí fica na sequência, fica organizado ali. Então é isso que eu vou fazer agora aqui, ó. Né? Então vamos aqui no meu roteador. E aí primeiro eu vou fazer as redes locais. Ó. Então eu estou no diretório config, interface fast 0/0. Vou pôr aqui uma descrição, né? Então a description seria a minha LAN 1.
IP address 192.168.0. Ó, e como vai ser o gateway, né? O endereço de rede é o 00. Aí o gateway da rede vai ser 254 e barra 24, né? Então 255.255.255.0. E no shut. Exit para sair. Então vou até copiar aqui, ó, para colocar lá no meu script. E aqui eu vou até limpar isso daqui. E aí ele vai executar isso na interface fast 0/0. A outra rede que eu tenho, ó, que está aqui, é a 0/1. Né, que vai ser, o que muda só, em vez de no terceiro octeto ser 0 é 1, ó, só muda o endereço de rede aí. E aí segue a mesma lógica, ó. Então o que eu vou fazer aqui? Vou fazer um script, ó. Então aqui ele vai sair, né, vai dar um exit, vem para a próxima aqui, ó, e a próxima interface é a 0/1, LAN 2 e rede 1, ó. Então vou pegar, copiar aqui e vou rodar no meu equipamento. Ele até ligou a interface 1, né? A 0 já estava ligada, né? Então não deu erro, executou, perfeito o meu script. E ele até, se eu pôr o mouse em cima ali, ó, vocês vão ver que vai estar agora com os endereços IPs ali, ó, na 0 barra, na 0, fast 0/0 e na 0/1. Agora eu preciso criar um DHCP para essas redes, né? Porque o meu cliente vai conectar, independente da fast 0 ou 1, ele vai querer pegar um IP e navegar. Então eu preciso criar o DHCP para essas redes. Eu até já vou fazer direto aqui, ó. Lembra qual que era a ideia do DHCP? Então era o IP DHCP pool. E aí o nome, vou colocar então LAN 1. Network, endereço de rede. Quem que é a rede da LAN 1? 192.168.0.0, espaço máscara. Né? Então, no padrão decimal ali, 25 espaço 255.255.255.0. Default router 0.254, né, que vai ser o próprio, quem conectar na rede, na LAN 1, vai se conectar neste gateway aqui, ó, o 0.254, né, que é o que aparece aqui também. Ó. O DNS também vai ser o mesmo, né, então 192.168.0.254 e exit, ó. Com 5 comandos eu crio o DHCP. Aí eu preciso disso na LAN 1 e também, ó, na LAN 2. O que muda na LAN 2? O endereço de rede, ó, ao invés do 92.168.0.0, agora é o 92.168.1.0. O default router é o 1.254, ao invés do 0.254, o DNS também, ó. Então vou copiar isso aqui, ó, e vou executar lá no meu equipamento. Ó, no diretório config sempre. E paste. Ó. Então vou dar Enter, ó, executou perfeito, né? Como se eu tivesse digitado aqui no meu equipamento passo a passo, ó. Ele criou a LAN 1 e LAN 2. Para ver até aqui, ó, se vai dar certo, né? Então eu vou pegar, eu vou conectar aqui no meu computador, desktop, IP, DHCP. Ah, aqui tem um detalhe importante. Vocês viram que mesmo eu dando no shut, ó, o cabo aqui não subiu, né? Como eu estou conectando aqui um computador direto num roteador sem um switch, eu preciso desse não desse cabo direto, mas o cabo cross. Tá, então eu vou pegar aqui o cabo cross. Aí vai subir aqui, ó. Mesma coisa, já vou testar a outra LAN também, a LAN 2, né?
Então vou colocar aqui, cabo cross também, ó. E vou engatar na fast 0/1. Aí, ó, recebeu o IP, que seria o 01. Tá ali na sequência, ó. E aqui ele vai receber, então, clicar no computador, desktop IP e DHCP. Recebeu 1 e 1. E aí, claro, se ele quiser expandir, ele pode cascatear isso no switch, estender a rede dele, daí fica a critério do cliente, né? A gente simplesmente fornece aqui um modem só, com 2 interfaces LAN e a parte do Wi-Fi que a gente vai fazer na sequência. Então essa é a ideia do nosso cliente 3. Bom, agora a gente vai aqui para as WLANs, né, as redes wireless, que tem um pouquinho mais de trabalho, né, mas lembrando, até eu deixei aqui na página do projeto, aqui seria o nosso tutorial wireless. Então está aqui ele. Então ele mostra aqui como configurar, por exemplo, um 2811, mas é a mesma placa, a mesma ideia, né? E aí eu vou dar o IP, né? O que eu vou ter que fazer? Ó, vou ter que criar aqui primeiro um SSID. E aqui interessante, muitas operadoras têm feito isso, né? Eu crio um SSID só, que seria o mesmo nome da rede, para a rede 2.4 e para a rede 5 GB. É o que eu vou fazer aqui, ó, exatamente como está aqui, ó. Então eu vou primeiro criar um wireless só, ó. Então eu vou pegar aqui no meu roteador, até para facilitar aqui a minha vida, ó. Vou pegar, vou deixar assim, que daí fica fácil aqui de eu visualizar os comandos. Então aqui no diretório config mesmo, ó, que é o que está ali em cima, ó. Então eu vou fazer aqui dot 11, tudo junto, né? SSID. Aí aqui depende, cada operadora tem um padrão, né? Então eu vou colocar, por exemplo, ISP RX AXY, né? Onde é aquela ideia, o R é a região e aqui é o assinante dentro daquela região. Aí Authentication aqui, Open. Authentication para gerenciar a chave, WPA. E aí a chave com a senha. Então eu vou colocar aqui ISP por W de Wi-Fi a X ou RX a XY. E Guest Mode. Para ele divulgar o SSID, fazer isso aberto. E Exit. Então eu vou copiar tudo isso daqui, só vou organizar melhor aqui para facilitar a minha vida. Eu vou rodar os próximos scripts. Então vou fazer aqui copy e paste aqui. Então aqui ele vai criar o SSID, só vou tirar essa parte por ser um script. Aqui como eu vou usando o tab, né, ele faz esse passo a passo. Mas o script eu posso rodar direto. Então vamos deixar organizado aqui somente os comandos que a gente precisa. Então ele vai ficar desta maneira aqui. E essa parte aqui inicial também eu posso retirar. Então, substituir, né? Substituir e substituir tudo aqui. Pronto. Então, ó, eu só preciso desses 6 comandos para criar o Wi-Fi, né? Criar aí o perfil do Wi-Fi ali. Lembrando aqui, lá do nosso tutorial, né? Então, ó, o nome da rede e a senha, que são aqui os importantes, né? Isso que eu vou fazer ali.
E isso aqui a gente vai ter que alterar também sempre que tiver um cliente novo, né, dependendo da região dele, para não colocar a mesma senha para todo mundo. Então eu só vou deixar anotado aqui. E aí, seguindo a mesma lógica, onde RX e a XY é região e assinante. Eu vou ter que configurar ali quando eu for trabalhar. Então isso ele já executou lá no meu roteador, né? Então já fez o primeiro passo ali. Próximo passo aqui, ó, que vem do tutorial, ó, então na interface, numa das interfaces wireless, eu vou colocar o IP. Esse IP depende se vai ser a minha WLAN 1 ou 2, né? Então eu vou ter que organizar isso. A criptografia aqui e o SSID, ó. Esse nome aqui do SSID tem que ser exatamente com o que eu tinha criado aqui anteriormente, ó. Né? Então eu vou ter que ter esse cuidado aí. Então o que eu vou fazer aqui na sequência no meu roteador. Eu só vou fazer aqui o seguinte, só para ver qual que é a interface, show interface dot 010. Então, se eu fizer esse comando, ele me mostra que o status da interface wireless é wireless, essa é o padrão G, ou seja, 2.4 GB. Então, a 010 é 2.4 GB. E provavelmente aqui a 011 é o padrão A, isso, que é o 5 GB. Então, vamos lá para o config. Conft. int.11radio. Então a 010, eu vou colocar aqui então description WLAN 1 underline 2 GB. E aí eu vou colocar o IP dela, né? O IP dela, como é a WLAN 1, ó, vai ser aqui a rede 192.168.254, que né, vai ser o gateway, a rede é 20 e o gateway é 254. Então vamos lá. IP address 192.168.254, espaço máscara. Aí o que falta aqui, ó? Como se fosse, é quase uma interface física, né? Mas agora eu tenho que colocar aqui então essa criptografia e o SSID, ó, que tem que ser igual ao que eu criei lá em cima, né? Então isso que muda na interface wireless aí. Então encryption, ciphers, deixa eu ver aqui o comando, mod, então mode ciphers AES. SSID e o SSID depende do que eu criei aqui em cima. Né? Então eu tinha colocado aqui, ó, com este nome aqui, SP underline RXAXY. E paste. E aí não tem mais nada, né? Só verificando aqui o no shut para subir a interface e depois a gente vai criar o DHCP. Então vamos lá no meu roteador aqui. No shut. Que vai subir a interface e exit. Então eu vou organizar aqui, ó, só para ficar o script bem documentado e fácil de a gente executar. Então vamos limpar esses comandos aqui que ele usou o tab. Então este aqui também, esse aqui e o exit. E a mesma situação aqui, né? Essa parte inicial que eu tenho que limpar. Então substituir tudo e esta parte aqui também. Então olha só, ele entra na interface 010, dá uma descrição aqui só para ficar organizado, dá o IP da WLAN 1, criptografia e o SSID. Lembrando aí que o SSID ele vai depender, né, desta parte aqui de cima do nome que eu der aqui. Se eu colocar aqui o nome, sei lá, cliente 1, aqui vai ter que estar cliente 1. E assim vai, né?
E aí eu vou ter que fazer essa mesma coisa para a interface 5 GB. Só que agora olha como fica fácil. A interface 5 GB ele é a 0, 1 e 1. Eu vou pôr aqui um description WLAN 2, que é a minha rede wireless 2, que é 5 GB. E quem que é o endereço, né? Então o endereço, se eu for verificar aqui, ó, seguindo a minha sequência, é o 3, ó. Né? Da WLAN 2 é o endereço 3, ó. Então o que eu vou fazer aqui, ó, endereço 3. E o SSID vai ser o mesmo, aquilo que eu falei, tanto faz, dependendo da interface, é a mesma rede e a mesma senha. Então eu vou fazer aqui um Ctrl C e vou rodar aqui no meu equipamento. Aqui no diretório config, né? Paste. Ó, executou, subiu a interface aqui, ó, perfeito, né? Meu script está funcionando aí corretamente. E aí, se vocês forem verificar aqui agora, ó, então eu tenho as minhas 4 interfaces das redes locais configuradas lá, ó, as duas fast, as duas wireless. O que está faltando agora é a mesma coisa, um DHCP para as interfaces wireless, né? Então isso que eu vou ter que fazer aí na sequência. Só que o DHCP eu já tenho pronto aqui, ó. Né? Então isso que é a vantagem do script, é só eu saber adaptar, ó. Então é exatamente essa estrutura aqui, ó. Então eu vou copiar ela aqui, ó, e vou colocar na sequência, ó. Então vou pôr aqui, só vou colocar como WLAN1, como nome aqui, só para ficar gerenciado. A WLAN1 é a rede 3, ó, então 30, Gateway 3, DNS 3. E aí eu vou ter aqui a WLAN 2. Não, só organizando aqui a WLAN 1 é rede 2, né? Rede 2 e rede 2, que começa na 0. E aí a WLAN 3, a WLAN 2 seria a rede 3. E o gateway aqui 3 e 3 também. Então vou copiar isso aqui para criar o DHCP. Ó. Ctrl C. Vou rodar, ó, só conferindo aqui no meu equipamento, ó, seria isso, WLAN1 rede 2, WLAN2 rede 3. Ó. E aí vou rodar aqui. Paste. E ele vai criar o DHCP. Ó. Então ele rodou ali o DHCP. Quase lá, né? Ainda falta a parte do NAT. Eu só vou pegar, vou fazer o seguinte, ó, vamos testar aqui se está funcionando o wireless, né? Então eu vou pegar aqui, por exemplo, um smart device, um celular aí. Aí eu só preciso mudar aqui desktop, configurações, perdão, em wireless. O nome da rede, né? A minha rede aqui que eu pus o nome genérico, vai ser lá daquele ISP RX AXY. Então fazer um Ctrl C. Ctrl V. Isso lembrando, claro, que lá no smartphone do usuário aparece as senhas Wi-Fi, ele clica lá, a primeira vez vai pedir a senha, né? Aqui no Packet Trace a gente tem que informar manual. É o WPA aqui, WPA PSK, né? Autenticação. E aí aqui vem a senha do Wi-Fi, né? Que eu configurei lá em cima, lá. Né, ó, ISP, underline W, underline RX AXY, né? Então, lembrando, esse aqui é o SSID, né? .SSID. Esse aqui que é a senha da minha rede Wi-Fi. Que é essa daqui. E vou salvar aí. Ó, ele já conectou, né? Até apareceu aqui. Aí, independente, né? Dependendo da interface que ele tem disponível, ele vai conectar na 1, na 2, ou na que tiver melhor disponível, né? Nesse caso ali, ó, ele recebeu na interface wireless o endereço 92.168.2, então significa que ele se conectou na WLAN 1, mas ele poderia também conectar na 2, isso é aleatório, né? Mas isso que eu estou fazendo aqui na minha rede.
Então vou salvar aqui. E continuando aqui na sequência, então, acho que está quase terminando, né? Lembrando que o que é esse roteador, diferente do WRT, ele não vem com NAT. Então agora a gente é obrigado a fazer o NAT aqui, para que todas essas redes aqui, ó, internas, elas possam sair aí com o IP público que eu recebo do provedor, que é um só, é um /30. Se você não fizer isso, você vai ver que ele não vai se comunicar, tá? Ele não vai pingar, então isso tem que fazer ali. E aí o NAT, né? Então aqui o wireless já foi. O NAT também eu pus o tutorial aqui na página. Ó. É um comando que não é muito comum, né? Mas acho que tem que fazer. Então eu vou adaptar deste tutorial que está disponível lá no site, né? Onde eu tenho aqui o que acontece? A minha interface que a gente chama de outside é a FAST 0/0 que recebe o DHCP, semelhante ao meu caso, só que o meu caso é a giga 0/0/0.3, porque esse meu link aqui é de trunk, ó. Então ela vai receber um DHCP também, só que é um /30. E a minha interface inside para dentro são 4. A FAST 0/0, 0/1 e as wireless, DOT 010 e 011. Tá? Então é isso que eu vou ter que adaptar aí. Ó, então esta parte aqui eu já fiz, né, que era do DHCP, lá no começo. A rota padrão ele vai pegar do provedor. A rede local eu acabei de fazer ali, né, tanto para cabeada quanto Wi-Fi. E aí são esses comandos aqui do NAT, ó, que eu preciso fazer. Então, nas interfaces que estão para dentro, eu preciso entrar nela e colocar o IP NAT inside. E na interface para fora, IP NAT outside. E esses dois comandos aqui. Ó. Então, é o que eu vou fazer ali na sequência. Ó. Então, eu vou ter que fazer aqui primeiro ó, na int fast 0/0. IP NAT inside. E exit. Aí int fast 0/1. IP NAT inside e exit. Reparem só, né, se eu quiser otimizar o script, ó, eu preciso dar nas interfaces internas eu preciso dar o comando IP NAT inside, né? Então eu vou fazer aqui um copy. E olha só o que eu vou fazer para deixar o meu script bem inteligente aí, ó. Aqui no começo, ó, então aqui eu configurei a minha interface fast, né? Ó. Eu entro nela, dou um description IP no shut. Aqui mesmo, ó, eu já vou colocar dentro dela, ó, IP NAT inside. E aí ela já vai executar isso lá no começo. Não há uma ordem, eu posso executar isso já lá no começo. Então eu vou fazer isso aqui para fast. Vou fazer isso aqui para 0/1. Aí vem os DHCPs, né? Aqui eu não faço nada. Aí vem o DOT aqui, o SSID. Também não vou fazer nada. Ó, aqui vem a minha interface DOT 11 Radio. Então eu também vou colocar nela aqui, ó, IP NAT inside para de 2 GB e também nesta aqui, ó. Então eu já faço isso tudo de uma vez só. Aí até se você quiser testar, ó, eu vou pegar desde lá da interface FAST 0/0. Vou selecionar isso aqui, ó. Ctrl C e vou jogar um paste aqui, ó. E Ctrl V, ó. Né? Então ela reiniciou todo mundo ali, ó, deu a mensagem, mudou para DAO e app, né? Se eu fizer aqui ó, um show running config, então ele já vai me mostrar aqui, ó, os 4 servidores DHCP das 2 redes cabeadas e as 2 Wi-Fi, a rede Wi-Fi com usuário e senha, as interfaces. Aqui, ó, e repare que dentro dela ó, já tem aqui ó, o NAT inside, ó.
aqui nas redes, nas internas, né? Nesta aqui eu vou ter que fazer o outside, ó, que é a WAN, a de dados. E aqui, ó, as interfaces de wireless, né, que tem mais parâmetros, ó, elas também estão como um NAT interno, que é o correto, né? Ela está para dentro da rede. Então já estou quase terminando aí o meu script, né? E aí na sequência, ó, aquela interface de saída que é a fibra, ela precisa ser outside, ó. Então o que eu vou fazer agora? Ó, eu vou ter que vir aqui no meu roteador. Lá no conft, interface giga 0/0/0.3 e fazer o comando IP NAT outside. E exit. Mesma coisa, né? Eu já poderia ter executado isso daqui, ó, lá no começo. Quando eu fui configurar aqui, ó, primeira vez já, ó, já dei um description e já coloco ela como uma interface de saída de um NAT. Aqui vai ser a única, por sinal, né? Então eu já coloco aqui dentro do meu script, ó. Aí eu só coloco aqui a VLAN do usuário e rodo. Então isso facilita a minha vida aí. E o que falta agora para fechar aí a nossa configuração são esses dois comandos, né, que não são muito comuns, são mais avançados ali. Deixa eu até fazer assim para minimizar, ó. São aqueles dois ali de cima. Né? Então esse ipnat inside, ipnat inside, source list. Eu crio uma lista de acesso genérica, com o nome 1 aí, que é uma lista simplificada, não é uma estendida. Interface seria giga 0/0/0.3, que é a minha interface outside e overload. E aí, lista de acesso 1, que eu tinha usado ali em cima, 1, permitir qualquer tráfego, não quero fazer restrição lá. Então eu sempre vou ter que executar esses dois comandos também. Copy e paste. E salvar. Quase tudo, né? O que falta aí para a gente poder acessar remotamente este equipamento é o SSH. E o SSH eu vou copiar daqui, né? Lembra que eu tinha feito o script SSH igual a aula anterior, ó? Que ele é executado em duas partes. Então esta primeira aqui. Então eu vou, ó, só vou copiar esse trecho aqui no meu script do meu modem 2. E aqui lembrando, né? Então aqui eu vou ter que dividir também, ó. Executar chave tamanho 2048. Apesar que até eu vou fazer uma coisa mais interessante aqui, ó. Eu vou rodar isto aqui antes, vamos ver se ele aceita. Então eu crio o NAT, executo isso daqui, eu dou um exit. Aí ele vai executar este comando aqui e vai pedir a chave. E aqui ainda vou fazer um do WR para salvar. Então, ó, até aqui eu tinha um NAT. Aqui eu só copiei lá do SSH, só que eu só inverti. Que daí ele já dá aqui o comando do SSH, salva, e daí ele me pede a chave, eu dou um 2048. E salva lá. Então aqui vamos supor, né, que seja aqui o meu assinante que eu tinha comentado com vocês, né? O assinante 25 aqui, ó. Então eu vou colocar aqui como encapsulation, ele seria da VLAN 125, ó.
E eu vou executar o script inteiro aqui agora. Ó. Tudo que eu fiz até agora. Ó. Então, Ctrl C. Vou lá no meu modem, no diretório config aqui, ó, e paste. Ó. Ele executou tudo. Enter. Vai pedir a chave. Então, eu faço numa parte só, 2048. E do WR para salvar. Então, está feito o meu script aí para habilitar o meu assinante. Então, é assim que eu vou fazer ele aí. É tudo configurado aqui na sequência. Bom, nesta ideia que agora a gente já fez o script, né? Então eu vou pegar este modem aqui, ó. Vou até fazer uma cópia dele aqui, um Ctrl C, Ctrl V. E vou mover ele aqui, ó. Então mover objeto para o meu ISP, ó. Que eu vou colocar ele lá no meu almoxerifado, ó. Então vou voltar aqui. Ó, está aqui ele. E vou deixar pronto aqui ele para uso, ó. Então ele vai ser uma CPE do tipo 2, ó. E ele vem aqui com algumas configurações, né? Só para deixar padronizado, então até vou deixar anotado aqui, ó. A giga 0/0/0, ela vai ser a minha WAN. A fast 0/0 vai ser a minha LAN 1. A 0/1 vai ser a minha LAN 2. A DOT 010 vai ser a minha WLAN 1. E a DOT 0, 1 e 1 vai ser a minha WLAN 2. Então é isso que eu vou ter aqui na sequência. E aí, claro, né, eu vou precisar lá fazer as configurações para habilitar ele. Então, salvar aí. E agora vamos testar. Então vamos aqui na nossa região 1 aqui, ó. Eu não tenho cliente 3, né? Então eu vou colocar aqui, ó, eu vou ativar o cliente 3 da região 1. Então lembrando que para ele ser o cliente 3 da região 1, ele precisa estar conectado no splitter 1, que é este daqui, ó, na porta 3, né? Isso vem lá do meu planejamento aqui, ó. Se eu vier aqui no meu setor de planejamento, lá naquela minha tabela, ó, está aqui, ó. Então se ele tiver no splitter 1 porta 3, ele é o assinante 3 e a VLAN dele é 103. Então vamos lá. Vamos aqui pegar, ó, o equipamento dele aqui. Ctrl C, Ctrl V aqui. E eu já vou renomear ele aqui, ó. Então ele vai estar na região 1 e ele vai ser o assinante 03 aqui, ó. Aí o que eu vou precisar fazer aqui para habilitar ele já na operadora, né? Para que já venha pré-configurado. O técnico só chega em campo, já está tudo funcionando, ó. Eu preciso pegar agora o meu script aqui que eu acabei de construir, ó. E eu vou ter que saber adaptar ele, ó. Então o hostname, ele vai ser aí da região 1, o assinante 03. Interface giga aqui não muda, isso aqui não muda. Ó, isso aqui muda. Qual que é a VLAN dele? Se ele é assinante 3, então a VLAN dele é o 103, ó. E o resto está correto aí, ó. Isso aqui não muda, o IP é o mesmo, né, das redes internas, porque é um NAT, ó. Então lembrando, né, que esse IP você pode e deve utilizar, porque é um NAT. NAT, CGNAT, vocês podem utilizar. Se for IP público, tem que seguir o da tabela. Então isso aqui também não muda. Ó, o SSID muda, né? Não vou deixar o mesmo nome para tudo, né? Imagine, uma operadora com vários vizinhos, todos com o mesmo nome, né?
Então ele vai vir com o nome do Wi-Fi SSID, que vai ser ISP região 1, assinante 3, e a senha também, ó, assinante 03. Ó. E aí, né, o cuidado então aqui com isso daqui, ó. Se eu mudei o SSID, ó, o SSID está aqui na interface também wireless, ó. Então aqui vai ser região 1, assinante 03. E a mesma coisa na interface 5GB aqui, ó. Região 1, assinante 03. E o resto está tudo ok, ó. O DHCP permanece, o NAT permanece, acesso remoto permanece, está tudo correto aí, ó. Então qual que é o meu cuidado que eu tenho que fazer, né? Mudar o SSID, né, que está nas interfaces WAN, ó, que estão aqui, até ele selecionou aqui em cima, que é justamente aqui ó, o nome da minha rede, ó, a senha Wi-Fi e a VLAN dele na interface Giga, lá de fibra, ó. Nesse caso aqui é 103, ó. Né? Então, ó, o que, que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar desde lá do hostname, ó. Só troquei esses 5 parâmetros ali, Ctrl C, vou lá nesse meu modem aqui, ó, enable conf t e paste. Ó, executei tudo. Para eu sobrescrever a chave genérica sim. Tamanho dela 2048. E do WR para salvar. E aí ele já está configurado com os parâmetros do assinante 3 da região 1. Isso está dentro da operadora, né? Aí o que, que agora o técnico vai fazer? Vai lá para a casa do cliente. Então eu vou mover aqui, ó, vou clicar isso, vou mover ele para a região 1 aqui. No meu caso seria Aroeiras, ó. Então vamos lá na região 1, em Aroeiras. Às vezes ele coloca aqui embaixo, né? Ah, está aqui, ó. Chegou aqui na casa do cliente, vai ser feito a parte de instalação, né? Então a instalação aí seria eu vir aqui no splitter mais próximo, tá ali no poste geralmente, interface 3, splitter 1, por isso que ele é o assinante 3, conecto na interface de fibra, então eu vou até criar aqui ó, um novo cluster, seleciono em novo cluster, e esse aqui é o meu, seria o meu assinante região 1, assinante 03. Ó. Então ó, o modem já veio configurado, né, lá da minha operadora, ele já veio funcionando. Então agora o que vai acontecer? O técnico só puxou a fibra lá para casa do cliente. Ó, a interface mudou para app, daqui a pouco ela tem que pegar um IP público. E aí aqui, ó, o meu cliente ele já pode conectar, por exemplo, o computador dele, né? Só lembrando aqui que é um cabo cross. Ele pode escolher qualquer uma das interfaces. Vamos ver aqui como é que tá só se ele já recebeu o /30. Se não qualquer coisa eu reinicio o modem lá da região 1 só para acelerar isso daqui. Ela está habilitada aqui, então está correto. Eu vou dar uma olhadinha lá no roteador da região 1. Que é onde ele está conectado.
Ele está dando algum conflito aqui, mas a gente já vai ver. Vamos ver como é que está aqui. No modem do meu cliente. Show IP route. Ele ainda não recebeu. Então eu vou fazer o seguinte aqui. Então eu já vou até fazer um WR aqui no roteador da operadora e um reload para acelerar aqui, que senão ele vai demorar muito. Enquanto isso, eu vou lá já no meu cliente. Cliente 3 da região 1. E aí eu vou já conectar aqui o meu computador, ó, então em desktop, IP e DHCP. E aí também já vou pegar aqui um smartphone, ó. Então vamos em End Devices. Vamos pegar aqui um Smart Device. E aí aquela ideia, né, que ele recebe aqui, ó. Então eu tenho que configurar config wireless. O nome da rede seria ISP R1 assinante 03 e a senha ISP underline W R1 assinante 03. E daqui a pouco ele já vai conectar ali. Então aqui ele já conectou, né, está. Daqui a pouco acho que recebe o IP aí também. O computador aqui está com endereço local, então as conexões locais estão ok. Ó, lá também o 92162, né? Então ele se conectou na WLAN 1. É só aqui realmente no roteador que está demorando um pouquinho mais aqui. Agora fiz o comando aqui, tem que esperar um pouco. Até eu vou fazer o seguinte aqui, ó, vou vir aqui no config, eu vou entrar na minha interface giga e vou fazer um liga e desliga nela aqui, ó. Um shut no shut. Só para reiniciar ela, né? E aí para forçar, pegou o IP lá, ó. Fiz rapidinho, só reiniciei lá, então se vocês observarem lá, ó, 150, 100, 217, 216, 137. Pelo meu barra 30, né? Então ele recebe um IP público e distribui IPs NAT, né? Isso é utilizado hoje, todo mundo que trabalha com IPv4, né? Trabalha desse jeito aí. Ele é o assinante 1 o assinante 3 da região 1, né? Então se eu clicar aqui, ó, na minha planilha e eu for lá na região 1, ó, e eu for verificar o assinante 3, está aqui, ó, ele tinha que receber um desses endereços aqui, né? Assinante 3 está aqui, né? 137, ó, que 138 é o gateway, né? 216, 137, ó. E reparem que é exatamente o que ele recebeu, ó. 216, 137 ali, ó, na interface giga. Então essa é a ideia aí. E até vou colocar aqui, né, que ele está em uso, então, ó. Né, ele está habilitado, né? Está mais um cliente habilitado aí na nossa rede, ó, em uso. E lembrando aqui, eu já tinha o assinante 1 e 2 também em uso, né? Na região 1 aí. Então, também está habilitado aí. Aqui tem uma opção a mais. Aí ele pode conectar um outro computador aqui, né, na outra LAN. Ou também, se ele quiser, ele pode colocar uma câmera. Então, se ele quiser, por exemplo, colocar uma câmera ou contratar, a gente poderia vender esse serviço também, né? Então, eu vou vir aqui em End Devices, Home. Ou melhor, né? Eu vou buscar lá do almoxerifado. Só para ficar já com o nome padrão aqui, ó. Então, eu vou buscar daqui, ó. Aí, eu vou fazer aqui um Ctrl+C, Ctrl+V.
E aí só vou renomear para ficar organizado, né? Até no meu servidor. Ó. Então é a região 1, CAN de câmera, assinante 03. Então tá aqui ela. E aí lembrando, né? O que eu vou ter que fazer? Colocar o endereço do servidor IoT aqui, ó, que é o 150.100.223.145. E a usuário e senha ó, do meu provedor. Eu vou deixar até aberto aqui já. Ó. Então eu vou abrir o meu servidor IoT aqui no navegador. Então lembrando aqui no meu projeto ele é o 150.100.223.145. Eu vou dar um OK. Carregou aqui. Gustavo e CAN 123. CAN 123 aí. Para entrar no meu servidor. E aí ele vai carregar todo mundo que está conectado no meu servidor. Né? Deve aparecer aqui no final, daqui a pouco, quando eu habilitar ele, lá embaixo, uma câmera, né? Região 1, assinante 3. Ó. Mas eu já vou deixar aqui em aberto. Então vamos lá. Então aqui no Packet Tracer, aí eu vou levar a câmera lá na casa do meu cliente, né? Então eu vou clicar aqui, mover, região Aroeiras, região 1, assinante 3 aqui, ó. E a gente vai lá na casa do cliente com a câmera, ó. Então tá aqui ela. E aqui eu vou conectar na interface que está disponível, né? Então neste caso aqui vai ser esta interface FAST da câmera aqui na FAST do computador. Só que ele não vai receber um IP público, porque ele está nas interfaces Insight. Então ele vai receber um IP dentro do NAT. Então se eu clicar aqui ó, na câmera, configuração, FAST e DHCP, ó. Então vou maximizar ali. E só lembrando aqui, né, que daí, como eu não tenho um switch aqui, eu preciso de um cabo do tipo cross. Então aí fast aqui na fast. E aí já está habilitado lá no roteador. Só vou fechar essas outras janelas dos equipamentos aqui, que senão fica muito pesado. Ah, ele já recebeu aqui agora o endereço DHCP. Né? Então se eu pôr o mouse aqui em cima, ó, vai ser o 192.168.1.1. E aí aqui eu vou colocar o endereço do meu servidor. Né? Então nesse caso aqui o meu servidor, ele é o 150.100.223.145 e o usuário e senha. Né? Então Gustavo CAN 123 e conectar aqui. Pode ser que aqui ele demore um pouco mais, né? Justamente porque ele está dentro de um NAT. Então o que acontece? Eu não a consigo acessar de fora para dentro, a câmera só de dentro para fora, mas é aquela ideia de eu trabalhar em nuvem. Então se eu estiver fora e quiser acessar, até deu um refresh, foi até rápido. Ó. Ele vai acessar o servidor do meu provedor, que tem IP público, né? Que é esse IP aqui no meu caso. E ele vai redirecionar para o modem do meu cliente, ó, até vai aparecer aqui embaixo, ó, né, ó, então seria aqui, ó, região 1, câmera assinante 3, ó. Então ela acabou de habilitar, vou ligar ela aqui, aí vocês vão ver até lá na casa do cliente, ela vai aparecer, ó, vermelhinho aqui, né, e aí se eu desligar ela aqui,
Então ela vai apagar lá na casa do cliente. Ó. E ela está habilitada no meu servidor. A diferença é que ela está dentro de uma rede NAT. Então ela me economiza um IP público, mas tem limitações de acesso, né? O desempenho não é o mesmo. Mas é essa a ideia aí do nosso cliente 3 com computador, smartphone, câmera. E para testar se funcionou, eu sugiro que vocês façam o ping lá no provedor. Né? Então vou fazer aqui o ping, traço T para ficar contínuo, 150.100.223.145, por exemplo, que é o meu servidor IoT. Né? Ó, então está respondendo, o cliente está navegando, ele tem o endereço NAT interno, faz o NAT, sai com o IP público /30, todo o tráfego dele. Né? Então essa que é a ideia geral aí. Então eu vou salvar aqui. E esse aqui seria o objetivo da aula de hoje, né? Eu vou fazer para mais um cliente aqui, mais como uma repetição, né? O ideal aí é vocês terem um cliente tipo 1 em cada região, um cliente tipo 2 em cada região e um cliente tipo 3 em cada região, tá? Então eu vou habilitar mais um cliente do tipo 3. Aqui eu fiz na região 1, né? Seria o meu assinante 3, ó. Então eu vou fazer o mesmo procedimento agora, só que aí eu vou fazer em outra região. Né? Então, quem já tiver seguro, já viu como é que funciona mais ou menos, aí você pode escolher de outra região. Se não, daí acompanha aqui, continua assistindo o vídeo para ver o procedimento. Né? Então, eu vou fazer aqui, por exemplo, na região de Guapé. Vamos habilitar um cliente aqui. Ó. Vamos dizer que surgiu um cliente aqui nesse splitter 4 da região 3. Né? Então, vamos aqui, ó, que é o Guapé ali. Então, o que, que eu vou fazer? Né? E só lembrando aqui pelo meu setor de planejamento. Né? Então, eu vou lá no meu setor de planejamento. Ó. Ele está no splitter 4. Vamos pegar a última interface aqui, que seria a 8, por exemplo, a hora que o técnico for conectar. Então, ele vai ser o cliente 30, o assinante 32 na VLAN 132. Né? Então, eu vou voltar aqui. Ó, eu vou pegar o meu modem, que ele vai ser do tipo, o CPE tipo 2 aqui, né? Então, vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aqui dele. E já vou renomear ele. Ó. Então, região 3, assinante 32. Então, tá aqui ele. Agora eu vou ter que habilitar aqui as configurações dele. Né? Então, eu vou vir aqui nas configurações aqui no meu script do CPE tipo 2, que é o modem dele. E vou editar os parâmetros ali que são necessários. Ó. Hostname. Então, região 3, assinante 32. VLAN aqui, ó, encapsulation.1q 132. Afinal, ele é o assinante 32. Né? O resto aqui permanece o mesmo, ó, a parte do NAT. Eu não altero. O SSID vou mudar, né? Então ele é o assinante 32 da região 3. Vou mudar o Wi-Fi dele aqui também, ó. E aí lembrando que se eu mudo o SSID, isso mexe na interface wireless aqui também, ó. Então aqui região 3, o SSID é assinante 32. E aqui também, ó, assinante 32, região 3. Então é isso aqui que eu preciso mudar, ó. Somente isso, os SSID, a senha e a VLAN na interface de fibra, ó. E o hostname aqui, ó. Mudei isso. Vou copiar aqui, ó. Ctrl C. Venho para cá. CLI. Enable. Conf T, ó. E aí eu vou rodar meu script, ó. Paste.
E ele vai executar o meu script aqui, ó. Executou tudo, quero substituir a chave, sim. E ela é de 2048. E do WR para salvar, ó. Tudo executado aí. Então o Modi já está configurado lá no meu provedor. Está pronto para ir para a casa do cliente. Está aqui funcionando ele. Vamos dizer que meu cliente também, né, contratou ali um serviço com câmera, né? Então, ele vai pegar aqui uma câmera, Ctrl C, Ctrl V. Também já vou colocar ela aqui, ó. Né, então, vou seguir a mesma ideia. Região 3, câmera, assinante 32. E aí, isso aqui vai ser movido lá para a região 3, né? Então, eu cliquei ali em mover. Região 3, que é Guapé. Isso aqui também. Guapé, região 3. Então agora vamos lá na região 3. Ele deve aparecer aqui embaixo, provavelmente. Está aqui. Então seriam esses dois equipamentos aqui. Eu selecionei eles, só vou mover para lá para cima. E ele vai estar aqui, né? É a porta 8 do splitter 4, né? Então eu vou pegar os dois aqui, vou selecionar. Eu vou criar um novo cluster. Esse caso aqui. E aí vou seguir a mesma ideia, né? Então a mesma nomenclatura. Região 3, assinante 32 aí, ó. Eu vou clicar aqui nele e aí, claro, né, vai ser puxado a fibra lá do poste, né, até o cliente aqui, ó. Então aqui ele vai estar no splitter 4, interface 8 ali, ó. Então é feito a parte do cabeamento. Está conectado aqui. Então aí vem a mesma ideia, né? Na interface giga, ele vai receber um IP/30. Então até vou deixar aqui salvo. Então daqui a pouco ele recebe ali. Até eu vou forçar, até eu vou fazer isso aqui nele, ó, até para acelerar ali, ó. Eu vou aqui em config. E aí vou na interface giga e só vou fazer um liga e desliga nela. Um shut no shut. Para ele tentar renovar o IP mais fácil aí. E aqui eu já posso fazer a parte interna, né? Que isso não depende lá da conexão com o operador, ó. Então o cliente vem aqui com o computador, vai selecionar aqui uma interface, lembrando que o cabo tem que ser cross, né? Então eu vou pegar aqui, por exemplo, a 0/1. Aí ele vem aqui em desktop, IP e DHCP. Vai receber o endereço NAT. Vou pegar aqui um Smart Device também, né? E aí eu vou configurar ele, né? Então vou aqui em Desktop. Config. Wireless. Nome da rede, né? Então é ISP R3 assinante 32. Senha aqui WPA. ISP underline W underline R3 assinante 32. Fazer aqui um liga e desliga aqui. Então, ó, o smartphone ali conectou, o computador também conectou. O que está demorando um pouco aí é o link com a operadora, né? Qualquer coisa te reinicia lá o roteador da região 3. Se demorar muito aqui.
Show IP route. Tá demorando um pouco aqui. Então vamos lá. Eu vou lá no... Na prática a gente tem o comando clear IP DHCP bind, né? Para limpar o DHCP. Aqui no Packet Tracer o recurso que a gente tem mesmo é fazer o reload nele. Um WR reload aí. Enable show IP DHCP bind aqui, vamos ver como é que tá. Então eu já vou fazer isso aqui para acelerar, tá? Então WR para salvar e reload aí para reiniciar. Iniciar ele ali. E aí lembrando, né, pelo enquanto ele vai reiniciando, ó, lá no meu planejamento vai ser o assinante 32 da região 3. Então eu vou aqui na região 3, assinante 32. Está aqui ele, 29, 30, 31, 32. Ele vai receber o endereço 219.253, ó. Até vou colocar aqui que dele passa a ser um assinante, um IP que está em uso aqui. Então vamos ver lá, o roteador reiniciando. Show IP DHCP bind. Ainda está subindo as interfaces, tem que ser a 219.153, né? 253, perdão. Até aqui no cliente eu vou fazer novamente. Aqui eu só vou na interface dele só para ligar e desligar ali. Então vamos lá no cliente. Assinante 32. Ele precisa receber um endereço /30 lá. Ainda está lento aqui. Vamos verificar. Bom, aqui o DHCP dele está habilitado. Vamos ver o 132. Está aqui, ele está habilitado. Deixa eu tentar fazer um reload aqui no cliente. Agora, infelizmente, ali com a medida que a gente aumenta os dispositivos, né, a simulação ela fica aqui bem mais pesada. Então, aqui no roteador do cliente, eu vou fazer um WR e reload para reiniciar ele. Aí vai cair tudo aqui, né, mas ele reinicia e ele pega ali. Aqui na operadora está tudo ok, né? O DHCP está habilitado, a subinterface também deve estar configurada, que foi o que a gente fez nas aulas anteriores. Então a gente tem aí essa lentidão aí mais da toda a nossa simulação. Aí. Os assinantes estão configurados, /30. Parte aqui do SSH na operadora, parte de VoIP e as subinterfaces também que foram configuradas, né?
113, 114, 15... 132 ali, quase chegando. Está aqui, né? Ela está correta. Ela está na VLAN 132, né? Que é o que a gente fez lá no cliente. 254 e o cliente recebe o 253 aí. Então vamos ver lá. Ó, reiniciei. Questão de reiniciar, ó, ele veio certinho, ó. Ele pegou IP público 219.253. Então até para não perder muito tempo, vai lá no roteador do cliente, WR Reload, que aí deve ficar mais rápido aí o procedimento, tá? Mas agora sim, ó, então ele pegou o IP público ali, só foi reiniciar mesmo ali, para renovar o IP mais rápido lá, ó. Interface Giga, ok. É aquilo que eu falei, ó, faz o teste, pega o computador aqui, ó, dispara um ping lá pro servidor. Ping-T, no meu caso 150.100, 223, 145, é o meu servidor IoT, né? Pode ser que ele vá perder o primeiro, o segundo ali, tabela ARP, né? Mas depois ele tem que ficar respondendo, né? Que é sinal que o NAT está certo, as rotas estão certas, tá tudo funcionando ali, ó. Perdeu o primeiro, ó, do segundo em diante ele vai responder, né? Tá bem lento aqui realmente a simulação. E aí a câmera aqui, ó, mesma coisa, né? Então se ele quiser a câmera, interface fast aqui, só não esquece que é o cabo cross. Nessa interface fast. Pode ser qualquer uma das fast, né? Basta daí colocar aqui em config, DHCP e configurar o servidor remoto, né? Então são as duas coisas. Olha, ele pegou o 9.12.680 e o servidor remoto, meu servidor IoT, é o 150.100, 223, 145. Usuário é Gustavo, CAN 123. Conectar aí. Ó, meu computador está lá pingando. Algum timeout aqui devido à lentidão da simulação, né? Até repare que o ping aqui está bem alto. Até eu vou fechar aqui o Firefox, que eu não vou usar mais. Até para liberar a memória aqui do computador. Pronto. Acho que já ficou mais leve até. Tá pingando lá, ó. Então o computador tá pingando. E a câmera também acho que ela se registrou, porque eu vi aqui um refresh aqui embaixo, ó. Isso. Refresh, então deve aparecer lá no meu servidor IoT, ó. Estou com ele aberto aqui, ó. Tá lá embaixo, ó. Região 3, câmera assinante 32. Então isso que ele vai fazer na sequência ali. Caso o cliente queira a câmera, senão é só a parte de dados, né? Então essa é a ideia aí deste laboratório, esse nosso cliente aí do tipo 3. E aqui no meu provedor, né? Então, no meu setor de planejamento, esse meu cliente aqui do tipo 3, então ele não tem VoIP, né? Não tem o telefone IP, ele pode ter câmera, então vou deixar aqui, só que essa câmera vai estar dentro de uma rede NAT. Para o cliente, às vezes isso é indiferente, né? Ele nem tem essa noção. Dados, ele vai receber um IPv4/30 e este roteador não é igual ao WRT, então ele também vai suportar IPv6, que é o que a gente vai ver mais para frente. O que a gente vai ter ali para ele, né? Que a gente pode colocar LAN. Então vou pôr aqui duas portas do tipo LAN, que vai ser oferecido para ele nessa parte de dados. E duas redes, duas WLAN, né? Nessa daí ele vai ter a 2.4 GB e 5 GB. Né? Então grande parte dos clientes hoje, eles recebem o link de fibra, tem ali uma porta LAN, põe no switch, uma, duas, às vezes 4 no máximo, né? E o Wi-Fi é o que ele precisa aí para navegar. Grande parte dos nossos clientes aí, se fossem contratar o serviço, provavelmente ia ter algo desse tipo aqui na casa dele, né? Então isso é o mais comum. Então nos vemos aí numa próxima.
e tchau.